Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube e quero muito a participação de vocês aqui nos comentários pelo seguinte: o Santos tem mais 2 jogos para cumprir nesse Campeonato Brasileiro, depois férias, e aí o Santos só vai jogar lá para o dia 26 de janeiro pelo Campeonato Paulista. Provavelmente, né, com mais contratações, talvez com um novo técnico, talvez com o Carille, mas enquanto nós temos essas 2 rodadas a cumprir pelo Brasileiro, o que fazer? Jogar com força máxima, colocar a molecada para jogar, jogadores que estão voltando do departamento médico, coloca em campo. O que fazer nesse momento? Sempre bom lembrar que o Santos, matematicamente, pelo menos nesse dia 1º de dezembro, que é quando eu gravo este vídeo, o Santos ainda não está livre do rebaixamento. Inclusive, só para a gente mostrar aqui a tabela, é essa a tabela de classificação. O Santos tem 46 pontos, mas é como eu disse, né, na live do Boletim Santástico. Observem o número de jogos. O Santos tem 36 jogos, enquanto os times que estão abaixo da tabela, exatamente todos os times que estão abaixo na tabela, têm 35. Ou seja, o risco de rebaixamento, apesar que muito pequeno, ainda existe, né? Então, não vamos dar margem para o azar. Mas aí eu quero perguntar para vocês aqui em relação aos próximos jogos do Santos. É contra o Flamengo na próxima segunda-feira. Talvez um Flamengo titular, talvez um Flamengo reserva, misto. Por quê? Porque caso o Atlético Mineiro vença o Bahia, né, que é nessa rodada de quinta-feira, a partir das 18 horas, né, esse jogo em Salvador, o Atlético Mineiro matematicamente é campeão. Nenhuma chance, né, de matemáticas do Flamengo ser campeão. Então pode ser que o Flamengo jogue com um time mais reserva, mais misto contra o Santos na segunda-feira. Ou pode ser que o Flamengo também vá com força máxima. Não sabemos, né? Não dá para prever o futuro. Mas por que eu estou falando isso? Porque informação da Gazeta que diz o seguinte: Marinho participou de parte do trabalho com bola na manhã desta quarta-feira no CT Rei Pelé e pode reforçar o Santos contra o Flamengo na próxima segunda, às 20 horas, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 não esteve à disposição diante do Internacional no Beira-Rio em função de dor na coxa. Os exames não apontaram qualquer lesão, mas existe um incômodo na região. Vale ressaltar que é o mesmo incômodo que tirou o Marinho também do clássico contra o Corinthians e que fez ele ser substituído também contra o Fortaleza. Ele nem volta para o segundo tempo, né? Ele ficou lá no intervalo e aí tivemos a entrada dos nossos meninos. E aí continua aqui a matéria da Gazeta. Diego Tardelli com edema na coxa esquerda e Felipe Jonathan com desconforto no pubis ficaram na parte interna do CT e seguem como dúvidas. Até aí, a gente também pode imaginar, né, caso eles não sejam desfalques contra um Flamengo, você pode colocar um próprio Camacho, que entrou bem, né, no segundo tempo contra o Internacional, que é quando o Felipe Jonathan acaba sentindo esse desconforto. E também em relação ao Diego Tardelli, o mais óbvio e o que eu faria, independente da situação física do Tardelli, que é Marcos Leonardo titular. Tá num momento muito bom, tá com confiança, tá chutando e tá fazendo gols, né? Então esse é um momento interessante. E aí, continua aqui a matéria, Léo Batistão, em fase final de recuperação de lesão na panturrilha, treinou com bola e pode ser novidade. Já John, Velasquez e Jobson só jogarão em 2022. E aí, a Gazeta já começa a fazer uma projeção, né, do que pode ser esse time do Santos contra o Flamengo. Óbvio, o jogo é só na segunda-feira. Né? Muita água vai passar pela ponte, mas a provável escalação é essa que está na tela, com João Paulo no gol, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, Madison, Zanocelo, Camacho, Pirani e Lucas Braga, Ângelo ou Marinho e Marcos Leonardo. O Peixe é o 11º colocado com 46 pontos, está praticamente livre do rebaixamento e mira a Sul-Americana, diz aqui a matéria da Gazeta. E aí eu te pergunto, olha aqui a escalação e já deixa nos comentários. O que você mudaria? Caso o Marinho esteja apto,
Marinho é titular? Diego Tardelli, apto, titular? Batistão, titular? Felipe Jonathan, titular? Sendo bem sincera com vocês, e até pegando um pouco, né, das últimas notícias, para meio que fazer uma retrospectiva, digamos assim, começando pelo Marinho. O Marinho, na minha cabeça, não fica para 2022. Ou se ficar para 2022, é aquele jogador que, no meio da temporada, vai receber uma proposta e vai sair. Já deixou isso bem claro, né? A vontade de deixar o Santos, principalmente para buscar uma independência financeira, e o Santos também se mostra entender a parte do jogador. Dependendo da proposta, se for, obviamente, interessante para o clube, vai negociá-lo. Então, eu acho que já é o momento de pensar no planejamento de 2022. O Ângelo é o futuro, não é a solução, é o futuro. Né? O Ângelo também precisa, caso o Marinho seja vendido, de uma reposição. Ele vai amadurecer ainda. Mas nem só por conta desse planejamento de 2022. É porque também o Marinho, imagino, não está 100%. Quando o Santos imaginou que ele estava 100%, colocou contra o Fortaleza, voltou a sentir o incômodo. Então tem necessidade? Eu prefiro, sinceramente, colocar um Ângelo, que é um jogador que vai para cima, não tem medo de errar, do que colocar um Marinho que tecnicamente e fisicamente está deixando a desejar nessa temporada. Minha opinião, tá? Não tô falando que a minha opinião é correta, é errada, mas eu quero também a de vocês aqui nos comentários. O Tardelli é a mesma coisa que eu já falei, né? Marcos Leonardo está num momento muito bom, mantenho no time, com certeza. O Batistão, dependendo de como estiver o jogo contra o Flamengo, ou então deixa para o último jogo contra o Cuiabá, né? Meio que para dar uma despedida para a torcida dessa temporada e para pensar no ano que vem, talvez. É o mesmo caso do Sandro. O Sandro, imagino que ainda não tem condições físicas de ser titular. Mas é um jogador que, para segundo tempo, jogar alguns minutos finais pode ser útil, né? E até importante para que ele volte aí aos poucos a ter ritmo de jogo e coisa e tal. Agora, falando também de Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, eu acho que é um jogador que eu também não arriscaria. Né? Até porque a gente tem notícias recentes, né, de uma possível troca do Felipe Jonathan com o Luan ou algo do tipo. Acho que essa troca não vai acontecer, até porque a diretoria do Santos, né, já se manifestou, digamos assim, internamente, que não ficou 100% satisfeito com essa proposta do Corinthians. Mas imagino o Felipe Jonathan, assim como o Marinho, um jogador negociável para a próxima temporada. Felipe Jonathan, que mesmo quando estava mais embaixo, né, quando estava atuando como lateral, principalmente quando o Santos ainda estava com o Fernando Diniz, recebeu algumas sondagens, né? O Internacional, inclusive, foi um desses clubes e acabou que permaneceu. Melhorou o rendimento, né, jogando como meia. Então eu acredito que o Felipe Jonathan pode ser um jogador que talvez receba uma proposta e o Santos acabe vendendo. Até porque o Santos, a gente já conversou, prevê um superávit, né, de 20 milhões. E prevê, para que isso aconteça, venda de jogadores, 76 milhões. Né? E por que eu estou falando tudo isso, né, dando todo esse contexto? Porque talvez é bom pensar no Camacho. Camacho vai ficar para o ano que vem? Pensa no Camacho. Aí, dependendo como está o jogo contra o Flamengo e contra o Cuiabá, coloca um Sandri. Né? Então, eu acho que é até bom para a gente observar essas outras opções que eu acredito que não mudariam tanto, né, tecnicamente, o time para baixo, para ver como que funciona. Né? Eu, particularmente, com esses jogadores aí, principalmente que hoje estão no DM ou não estão 100%, não arriscaria. Então, no lugar do Felipe Jonathan, coloca o Camacho. No lugar do Marinho, deixa o Ângelo. No lugar do Tardelli, deixa o Marcos Leonardo. Na minha visão, tá? Na minha visão. Eu acho que é importante começar esse planejamento com responsabilidade para 2022 e também precisa de pontuações, né? E tecnicamente esses jogadores estão melhores. Tecnicamente estão melhores. E até mesmo para a estratégia, pensando, não pensando, né, no jogo do Cuiabá, mas pensando para o jogo contra o Flamengo, talvez seja interessante mesmo você ter um Camacho para povoar mais ali aquele meio-campo e tentar dar uma contida nos jogadores do Flamengo. Né? Independente do time do Flamengo, a gente sabe que eles possuem jogadores de qualidade. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual que é o planejamento aí para essas próximas rodadas? Vai com o time titular, coloca mais a molecada, ou coloca a molecada porque de fato são as melhores opções? Me conta aqui a sua opinião
nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também, se você quiser apoiar a gente, se torne membro clicando no botão aqui de baixo ou no link da descrição. Um grande abraço para vocês e até